Olá, estamos iniciando mais um programa em negócio aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro que busca valorizar empresas e pessoas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E hoje o meu convidado é Robson Miranda, CEO do CFC Valderez. Fique conosco porque nós já voltamos. Uma história de 54 anos, quando o Novo Hamburgo era diferente. Os carros não eram tantos e os motoristas eram bons, mas vocês sabem por quê? Autoescola Leal. Quem não ouviu falar, qual é a geração que deixou de pegar, mas para falarmos sobre daquele tempo até chegar nos dias de hoje, CFC Valderez é o CEO Robson Miranda que está aqui comigo. Robson, é um prazer poder te receber no programa É Negócio. Jorge, um prazer é meu estar aqui no programa É Negócio para a gente bater um papo e contar um pouco dessa história linda que veio lá de trás e a gente consegue hoje ainda trazer bastante qualidade e bastante profissionalismo para essa atividade que ela é de extrema importância e que a gente vê que isso faz uma diferença muito grande e impacta muitas vidas. Então é um prazer a gente estar aqui. Pô, muito obrigado, Robson, até porque é a primeira vez que nós estamos tendo esse papo direto assim, embora eu já lhe conhecia do tempo das quadras. Para quem não sabe, o Robson Miranda, mineiro de Belo Horizonte, e chegou aqui contratado para ser atleta de vôlei da Frangosul, os áureos tempos da Frangosul. E aí, num determinado momento da sua história, como qualquer atleta, tem que pensar o que vai ser o dia de amanhã. Como é que foi essa tua história de vir de Belo Horizonte para cá e aqui ficar? Isso aconteceu muito por acaso. Vida de atleta é assim mesmo, né? Cada hora está num canto. E eu tive a felicidade de ser convidado pelo Jorge Schmidt a vir fazer parte da equipe da Frangosul quando ela veio para Novo Hamburgo. Ela é originária lá de Montenegro, mas quando ela veio para Novo Hamburgo, eu recebi esse convite e aceitei o desafio e para mim foi uma mudança, uma virada na minha vida, né? Porque a partir daí algumas coisas começaram a acontecer, o vôlei foi passando, foi ficando para trás e aí, como tu falou, no final de carreira, eu já estava com 33, 34 anos, já pensando no que eu iria fazer para frente, quando apareceu essa oportunidade da Valderez me chamar para ser sócio numa mudança que foi lá em 97, quando o Código Nacional de Trânsito alterou e se criou essa figura do Centro de Formação de Condutores. Então, foi quando eu entrei nessa história aí, nessa longa história de 54 anos. Posso fazer duas perguntas? Com certeza. Que tu responda de forma bastante rápida. Chegaste no Novo Hamburgo, foste bem recebido? Muito bem recebido. Para mim, assim, eu sempre conto isso, que para mim foi uma surpresa, apesar de eu vir de uma capital. Novo Hamburgo era uma cidade muito moderna, as pessoas me acolheram muito bem e eu, naquela época, eu já percebia um desenvolvimento, uma coisa assim que não era normal, como eu viajava muito jogando, não era normal encontrar em cidades menores, né? Então, é lógico, nas capitais sim, mas a gente viajava muito para o interior e, para mim, Novo Hamburgo, naquela época, já me chamou a atenção pelo desenvolvimento. Interessante, porque naquela época que tu estavas aqui, Novo Hamburgo só se falava em vôlei, né? Sim. Porque era um auge. O vôlei aqui pegou, assim, teve uma notoriedade para todo o país. Pela Frangosul, ela foi campeã, inclusive, da Liga, né? Ela foi campeã, ela foi a primeira campeã da Superliga, né? Então, quando mudou para a Superliga, era Campeonato Brasileiro, depois virou Liga Nacional e aí depois virou a Superliga de vôlei e a Frangosul foi a primeira campeã. Segunda pergunta. A dona Valderez gostava tanto de vôlei assim, para dizer assim, pá, mas esse rapaz, como ele joga vôlei, pode ser um grande empresário? Não, foi assim, ela sempre teve os negócios, ela sempre foi a cabeça dos negócios e tudo era muito restrito à família. Então, quando eu apareci ali, eu já namorava com a filha dela, com a Adriana, há algum tempo. Quando apareceu
oportunidade, ela ficou um pouco reticente de trazer alguém estranho para os negócios. Mas depois a gente já se conhecia bastante, ela confiou e eu acho que deu certo, porque estamos aí há 26 anos aí tocando o negócio e eu acho que está indo bem. E continua casado. E continua casado. Então, olha, duas coisas que muitas vezes não se completam, né? Uma coisa é a empresa ir bem e outra coisa é o casamento. Então tu está indo bem. Eu brinco que tinha muita coisa para dar errada, né? Misturar casamento com negócio, sogra com sócia, então assim, um monte de coisa. Mas graças a Deus deu tudo bem e ela confiou e hoje ela não está mais na ativa, né? Mas as filhas delas assumiram outros ramos do negócio, porque é um negócio familiar, e eu fiquei a cargo do CFC. Então... Pois então, vamos agora direto. 1997, tu passa a fazer parte da empresa e como tu te posiciona? Porque quando é que houve essa mudança na legislação, aonde deixava de existir a autoescola e passava a ter esse tipo de serviço que acho que impactou praticamente todo mundo na época? Eu não sei se estou correto fazendo essa pergunta. Sim, a mudança do código ela ocorreu em 1997. Foi ali que estabeleceu essa virada de chave. Então, aquela figura de autoescolas e aqui... Em Novo Hamburgo, tinha a Ciretrans, que cuidava dessa parte documental para fazer habilitação, registro de veículos, essas coisas. Então, ali mudou. Isso saiu da mão do poder público, né? Poder público e passou para a iniciativa privada. Então, o Rio Grande do Sul é o único estado da federação que cumpre na íntegra esse código, desde 97 até agora, é a única que cumpre na íntegra. Então, assim, essa figura do CFC, como é aqui no Rio Grande do Sul, além de ser modelo, ele é único, ele é referência, justamente por isso, porque nos outros estados não funciona da mesma forma, mas aqui funcionou e a gente tem evoluído cada vez mais e cada vez mais a gente é modelo para o resto do Brasil. Sempre que a gente vai nos encontros, as pessoas chegam para entender. A gente aqui no CFC Valdeirês também, diversas vezes recebemos algumas comitivas de outros estados que vêm conhecer como é a operação, como é que a gente funciona. Então a gente acaba sendo referência e um modelo para o resto do Brasil. Sabe que isso é uma coisa muito bacana. Eu até pergunta número 3 agora. Tu viu só que a gente jogou a bola e já agora vai dar terceira. Tu diz assim, ó, não é nos outros estados como é aqui. Me diga alguma coisa que a gente pode só ter um balizamento de funcionamento, porque a gente sabe, desculpa, eu não quero te interromper, mas a gente sabe que desde os tempos da Ciretran sempre era uma coisa muito complicada e tal, depois com essa entrada de vocês aí desse sistema facilitou bastante. Mas o que a gente poderia dizer de que o nosso estado e Novo Hamburgo é tão diferente do resto do Brasil? O principal é a transparência do processo, isso sem sombra de dúvida, essa lisura no processo e a comodidade para o usuário, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu conheço, porque eu sou de Minas, lá em Belo Horizonte, funciona da seguinte forma. Existe o Detran, e o Detran lá, ele atende o cidadão, diferente aqui do Rio Grande do Sul. Quando tu vai fazer a tua primeira habilitação, a renovação, tu vai primeiro lá no Detran, abre o seu processo e eles lá te encaminham para alguma clínica para tu fazer o exame psicotécnico, psicológico, o exame médico e depois para tu procurar um CFC para tu fazer toda a tua formação. Essa é a diferença básica, é essa aí. Que aqui não, aqui a pessoa vai num lugar só e lá ele é atendido do início ao fim do processo. Então essa é o principal diferencial e, no meu entendimento, o maior ganho que a população teve foi isso, essa comodidade, facilidade, transparência. Então as pessoas sabem exatamente o que estão pagando, sabem exatamente como funciona, então ele tem um processo todo estabelecido, que a gente sabe como é que começa, como é que termina. Olha, eu vou te dizer e aqui em Novo Hamburgo, esse processo ainda é mais limpo ainda, porque nós aqui no CFC Valdeirês
tudo ele é feito num único local, né? Então, inclusive a parte do treinamento, a pista de moto, a parte de treinamento de carro ali, que são as balizas, todos eles estão no mesmo local. Então, a pessoa vai em um único local e ali ele recebe todo o atendimento. Pois tu sabe, Robson, que coisa boa, porque eu não sabia disso e certamente grande parte da comunidade não imagina que nós temos, então, uma referência do Brasil. Aqui em Novo Brasil, assim como também temos o tabelionato Fischer, que também é uma referência para todo o Brasil. Mas vamos continuar assim, ó. O programa é negócio, ele está muito linkado em desenvolvimento. Né? As pessoas trabalhando, fazendo as coisas. Uma cidade que está desenvolvendo, ou uma região que está se desenvolvendo, ele reflete também na procura de fazer carteira de motorista, coisa desse tipo, hein? No sentido de que mais pessoas estão vindo para cá buscando esse desenvolvimento, sim. Então... Tu percebe que isso vem mais gente para cá ou a economia sendo mais fortalecida, as pessoas se motivam mais a fazer esse tipo de habilitação, de querer dirigir um carro, de querer comprar um carro? Tá bastante atrelada a isso. A economia, as pessoas têm dinheiro porque tudo isso tem custo, né? Então as pessoas, elas decidem aonde gastar o dinheiro dela. Então a gente tem isso bem claro na nossa cabeça, porque antigamente existia a concorrência direta, então tinha no mesmo segmento. Hoje a gente entende que a gente briga todo mundo pela carteira do cliente, né? Então assim, se ele vai comprar um iPhone, se ele vai viajar ou se ele vai fazer a carteira de motorista, sai do mesmo lugar. Então assim, tu não briga só com o teu concorrente direto, tu briga com a escolha do teu cliente. Então tu tem que chegar na frente e mostrar que aquilo lá é mais importante naquele momento do que uma outra escolha que ele possa ter ali, preferir fazer. Então isso também, tu tem que ficar, às vezes, perdendo um pouquinho de sono, até no sentido para dizer, poxa vida, tia, eu estou com um trem desse aqui, com uma baita de uma responsabilidade, e acredito, como qualquer outro empresário, busca sempre a satisfação. Tu chegar e ver um teu cliente saindo de lá satisfeito, eu acho que isso é uma alegria também para quem está empreendendo, né? Com certeza. Isso sempre foi a marca da Valderez, né? Então, hoje a marca Valderez, ela tem 54 anos e essa história vem desde lá, né? Então, como eu falei, a Valderez, ela não participa mais do dia a dia dos negócios, mas a gente até fez um resgate à história dela. A gente criou um programa Jeito de Ser Valderez, porque os negócios eram menores, o público, a demanda era muito menor na época das autoescolas, então assim, então aquele jeito de atender cada um lá, sabendo o nome, isso mudou porque escalou, a gente atingiu uma proporção muito maior. Mas eu falei assim, a gente não pode perder esse jeito, então assim, como é que eu faço isso em alta escala? Então a gente criou esse programa Jeito de Ser Valderez, que é como é que eu atendo um público infinitamente maior com aquele jeito de peculiar, cuidado, de excelência, de pensar, de tentar realmente se preocupar com a entrega, com os problemas ali, as dores do cliente. Então, eu imagino, mas eu até imagino que naqueles outros tempos a coisa era assim, tão próxima, afinal de contas, as empresas daqui cresceram no tete a tete, atendendo o cliente ali, não era essa escala toda. Uhum. Mas eu não devo duvidar que em algum momento alguém chegou, há muitos anos atrás, batendo na porta lá da Valderez para resolver um problema também. Eu acho que isso aí deve ter acontecido. O que muda, assim, é que naquela época não era obrigatório, né? Então, assim, algumas pessoas faziam autoescola quando não tinha alguma forma de aprender sozinho ou, sei lá, com alguém, algum parente ensinando, eles buscavam autoescola. E em 97 isso passou a ser obrigatório. Então essa proporção que mudou, né? Então de algumas pessoas fazendo para todo mundo ter que passar por esse processo. Então esse ganho de escala aí que no início foi uma preocupação porque ninguém tinha essa experiência de atender tanta gente. Então foi uma construção. Então por isso esse resgate da gente pensar como é que a gente faz isso, como é que a gente transforma esse atendimento desse tamanho, naquele jeito cuidadoso que tinha lá, um com um, quando era antigamente. Robson, tu sendo mineiro, chegou aqui, foi bem recebido, casado,
tocando uma empresa já de tantos anos. A história é muito bonita. E eu quero continuar falando contigo logo após o nosso intervalo. Pode ser? Pode ser. Fique conosco, porque nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa em negócio dessa noite, tendo como convidado o CEO do CFC Valderez, Robson Miranda, que está aqui contando para nós o quanto desde 1997 houve uma mudança geral para todos e eles tiveram que se reinventar, porque afinal de contas, né, Robson, com essa mudança, vocês também foram assim, botaram a cara de testa, né, porque ninguém estava acostumado com isso e tiveram que se enquadrar todo mundo dentro desse negócio. Então, aquela coisa, eu não precisei nunca fazer carteira de motorista, nunca precisei fazer nada, por que agora eu tenho que fazer isso? Deve ter escutado também, né? Bastante. Hoje a realidade é totalmente diferente, 25, 26 anos depois, várias gerações já se passaram, né? Então, as pessoas que hoje procuram o nosso serviço, elas nasceram com essa realidade. Então, hoje é muito mais fácil. Mas lá no início era difícil, porque foi uma quebra de paradigma, né? Então, as pessoas realmente estavam acostumadas a fazer de uma forma e parecia que aquilo tinha sido criado para atrapalhar as pessoas. Então, não tinha esse entendimento. Depois, as pessoas foram percebendo que o processo ficou melhor. Então, isso indiscutivelmente, se a gente fizer uma pesquisa aí, não só aqui em Novo Hamburgo, mas no Rio Grande do Sul todo, as pessoas, elas hoje reconhecem o valor dos CFCs, então, e o papel importante que a gente desempenha na cidade. Isso que é uma pergunta que eu ia te fazer, porque é uma atividade econômica, todo negócio, então tu tem um propósito, começa a fazer um bom atendimento, te tornar diferente para que o teu cliente chegue até a ti e vocês possam, então, desempenhar aquilo que é de responsabilidade de vocês. Mas aí tem esse aspecto social, como a maioria das grandes empresas aqui, eles têm esse lado, esse olhar de comunidade. Ninguém esquece de onde surgiu, né? Então, eu queria que tu pudesse falar também para nós como o CFC Valderez, ele se coloca para a comunidade pensando no social. Para nós, a gente sempre teve isso muito claro, que a gente, sem sombra de dúvida, a gente estava investindo num negócio, a gente estava explorando economicamente uma atividade, mas que a gente tinha um papel muito maior, que é um papel educativo. Então, assim, era uma mudança de cultura e a gente, desde sempre, teve isso claro e focou muito em trabalhar não só na formação dos novos condutores, como também a gente sempre teve uma preocupação em mudança de cultura, porque a gente entendia que aquele tempo que a gente ficava com o candidato, o novo condutor, ele era muito pequeno. Então, assim, a gente tinha que fazer um trabalho para que quando essas pessoas chegassem lá, elas já trouxessem uma bagagem, um conhecimento. Então, assim, a gente sempre focou em campanhas de trânsito. A gente é reconhecido, inclusive, nacionalmente por isso. Então, a gente tem 3 prêmios da FENEALTO de campanhas de trânsito. E a gente sempre focou em trabalho com as escolas. Então, sempre com os pequenos, desde pequeno, a gente trabalhando essa ideia de que essa mudança tem que vir junto pequeno, com a família. A conscientização, né? Isso aí. E eu acho que, como qualquer outra coisa, muitas vezes os filhos começam a dar uma puxada nos pais também, né? Tipo, porque ele está sentado atrás, eu não posso andar sem estar com o cinto. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma experiência própria, que a gente viveu isso dentro de casa. Eu tenho 2 filhos, né? E quando eles eram pequenos, eles também, assim, cobravam, por que isso? Olha o celular. Então, assim, e a gente percebeu isso. Então, a gente falou assim, se isso acontece na minha casa, acontece na casa de todo mundo. Então, a gente começou a focar, a levar material para as crianças trabalharem nas escolas
e assim, ó, isso aqui leva para o pai, para a mãe lá. Então a gente começou com esse trabalho desde lá. E a gente tem teatro nas escolas, então a gente tem palestra em escolas, em empresas. Então, assim, tudo isso a gente extrapolando a nossa atividade principal, que é ali a formação do novo condutor e a renovação da CNH, a gente também pensa nisso. Então, sempre trabalhando com isso, e a gente acaba que isso tomou uma proporção, e hoje para nós assim, é o que nos deixa mais feliz. É lógico, o negócio tem que estar bem, né? Claro. Mas isso é a menina dos olhos. Quando a gente vê assim, puta, as escolas trabalhando isso, requisitando, a gente indo lá, a gente fica bastante feliz, porque isso engrandece o nosso trabalho. Isso dá sentido, dá significado, é propósito para um negócio. Pois é, então, por que nós estamos falando sobre isso? Como a nossa região toda aqui, ela tem um espírito empreendedor muito grande, é muito importante, como qualquer outras situações, de trazer desde criança essa geração que está vindo para que eles estejam preparados, seja para poder ter uma condução ou saber conduzir de uma maneira responsável e educada, porque isso também reflete em outras atitudes, né? A gente sabe que tu vai poder ficar 2 horas falando do que acontece quando a coisa não está bem resolvida nesse aspecto, né? Mas eu entendo que isso, além de fidelizar também a marca, e quando chega no momento desse pessoal estar pronto para dizer, bom, agora eu vou, já sabe onde chegar. Aliás, também não só em Novo Hamburgo, mas em outras cidades vocês estão também atendendo, né? Sim, a gente atende aqui na região em 4 municípios. Então, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga e Nova Hartz. Então, a gente tem uma unidade do CFC Valderez em cada uma dessas cidades. E conta uma coisinha, Sapiranga é diferente de Campo Bom, é diferente de Novo Hamburgo, as pessoas têm um jeito diferente de ser. Tem, a gente percebe isso no dia a dia. A gente tem que saber que assim, em alguns lugares isso funciona, ali não funciona. Mas tem disso, mesmo que vocês tenham um padrão de atendimento, vocês se deparam com uma necessidade diferente. Assim, não é gritante, mas a gente percebe. No dia a dia a gente percebe assim, isso aqui funciona em Novo Hamburgo, não funciona em Sapiranga, não funciona em Nova Hartz. Então assim, tem que entender que a Nova Hartz é uma cidade pequena, então ali a gente tem que ter um olhar um pouco diferente. Isso vale para tudo, desde do cliente quanto a equipe também, os colaboradores. Então assim, a gente sabe assim, o processo seletivo aqui é dessa forma, ali é de outra forma, então tu tem que circular com tudo isso. Tu vê que negócio para tudo, como empresa, como isso é determinante também para tu ter esse tipo, porque vamos imaginar, vocês como sendo... na verdade, nessa cidade são únicos, né? São empresas distintas, não são filiais. Certo, mas certo. Assim, a gente tenta colocar a mesma cultura em todos, mas a gente respeitando as peculiaridades de cada uma. Porque se pega, olha, uns 40 anos atrás, o cara lá para atender lá em Nova Hartz, vamos fazer uma brincadeira, né? Tinha que falar alemão, porque senão não ia conseguir fazer um atendimento. Mas a gente tem que entender isso, assim, no início isso foi mais difícil, tinha horários de fábrica que tu não podia, assim, mas por que não? É só depois de tal horário, tem as fábricas... tem os horários um pouco diferentes do comércio, então assim, a gente foi entendendo isso e adaptando também o nosso negócio para conseguir atender essas diferenças aí. Uma pergunta, tu vê que depois que a gente começa, as perguntas vão caindo, né? Tu tem 2 filhos, vocês têm 2 filhos. 2 filhos, Como é que o CEO do CFC Valderez enxerga a continuidade da empresa? Porque tu me disseste que da origem sempre foi muito familiar. E aí? Isso é um assunto que a gente agora vem discutindo, porque a minha filha está com 17 anos, meu filho está com 15. Eles, como eram negócios diferentes, né, então tem 3 segmentos diferentes dentro da família, eles não se envolveram em nenhum deles. Então, claro, e aí a gente nunca também forçou a barra para trazer eles para dentro do negócio, então... Vai acontecer naturalmente, se for para acontecer. Daqui para frente que eles começam a direcionar a carreira e tal, e aí
tiverem um olhar assim, vou querer, aí a gente vai ter que iniciar um processo de trabalhar, porque é o que as pessoas falam. Herdeiro todo mundo sucessor pouca gente, né? Então, e essa sucessão, ela tem que ser responsável, senão... Que é o problema que a gente vê, assim, as segundas e terceiras gerações normalmente são responsáveis por encerrar algumas operações, alguns negócios, justamente porque não tinha esse preparo. Por ser filho do dono, ele tem o local lá garantido, isso é o início do fim, né? Então a pessoa tem que merecer estar lá. Então, e para mim isso está muito claro. Se não merecer, se não fizer por onde, não tiver esse entendimento, não vai ficar, vai ser só herdeiro. Pois é, tu sabe por quê? Porque praticamente todas que já passaram aqui pela bancada, ou eles não foram empreendedores assim, de origem, vamos dizer assim, né? Empreendedor raiz, ou alguns vieram já na sucessão. E todos, sem exceção, eles falaram exatamente o que tu estava dizendo. Olha, eu comecei fazendo o que é o básico. E tem empresas hoje que o filho do diretor não se reporta a ele, tem que se reportar a alguém que é ligado ao diretor. Então, isso é uma cultura que veio para ficar, desde que a empresa queira continuar, né? E eu, mais do que isso, sei porque o meu início foi muito difícil, porque eu venho de uma família que não tem empresários, então, assim, eu era atleta profissional, meu pai era militar, então, assim, não tinha um histórico, então eu não sabia nada de negócio. Então, quando eu me apresentei para ser sócio, eu não entendia o que era aquilo, porque a minha vida toda foi como atleta. Eu comecei a jogar profissionalmente com 15, 16 anos e fui até os 34. Então, até ali eu não empreendi, não trabalhei, entre aspas. Então, assim, a minha primeira carteira profissional foi como atleta e não tive outra atividade. Então, no início, até aprender a entender como é que era o negócio, como é que era lidar com o funcionário, como é que era... Então, assim, isso foi muito, muito difícil. Mas uma coisa que eu acho que te favoreceu bastante também, porque um atleta que passa tantos anos como tu, tem um histórico desde os 15 até os 33, é a disciplina, né? Isso com certeza. Então, a disciplina, a capacidade de trabalhar sob pressão, porque esporte de alto rendimento, ele é pressão o tempo todo. Eu falo assim, matar um leão por dia. Não, tu mata um leão por minuto, porque tem 10, 15 pessoas ali igual você querendo o teu lugar. Então, a disputa ela é muito acirrada, então é um ambiente que ele é muito competitivo, muito, muito competitivo. Então, assim, tu lida com isso o tempo todo. Então, isso passa fazer parte, passa a ser normal, né? Então, assim, aí quando chega no mundo dos negócios, que também não é fácil, também exige, então isso tu acaba tirando de letra, tu tá num ambiente assim que tu tá confortável. Eu fico imaginando Jorginho Schmidt, diretor de uma empresa, chutando o bode daquele jeito que ele chutava. Como é que tu imagina que ia ser? Essas coisas a gente vai aprendendo, porque não dá para ser assim. Assim. Eu não falei isso por acaso. Né? Eu brinco lá assim, na minha época como atleta, se alguém fizesse isso hoje em dia aqui dentro, fecha o negócio, porque as relações são diferentes também. Então, assim, tu tá ali disposto, tu tá querendo muito aquilo lá, então o tratamento é tudo muito diferente, a cobrança é muito diferente. Então, assim, e no mundo do negócio não dá para ser assim, né? Tu tem que entender isso, né? Que assim, a relação é diferente, então assim, as regras são outras também, né? Então, tu tem que saber jogar com as regras, né, do jogo, né? Então, porque no ambiente empresarial, não tenha dúvida, porque todo mundo que passa aqui sabe, e já tem empresas estabelecidas, que precisa permanentemente estar buscando inovação e tal, porque se parar, o outro vai lá e passa por cima. É assim, né? Mas como tu estás dizendo que tu, como atleta, também teve que passar por isso, te deixou, de certa forma, preparado. Só faltando aquele jogo de cintura, né? Que tu não tinha, mas que acabou precisando ter. Entender que quando tu é atleta, tu faz as coisas. E principalmente no nosso negócio, que é uma empresa de serviço, tu faz através das pessoas. Então,
o primeiro cliente que tu tem que conquistar é o teu cliente interno, né? Então, se tu não conquistar o teu cliente interno ali, o teu funcionário, nada vai acontecer, porque a entrega é através dele, né? Então, e como atleta, é lógico, tem o trabalho em equipe, o voleibol é um esporte coletivo, tem essa relação, mas tem assim, eu cuido muito mais do meu, né? O que eu vou fazer, como é que eu melhoro, e aqui não, tu tem que pensar no desenvolvimento das pessoas, porque a entrega é através das pessoas, né? Então a gente tem que estar muito focado nisso, como é que a gente desenvolve as pessoas para cada vez melhor melhorar a entrega. Não, tu vê que nós não nos conhecíamos, como eu já te disse há pouco, no início, né? Mas eu vejo que tu estás feliz. Feliz por ser um hamburguense agora já de coração, ter a tua família aqui em Novo Hamburgo. Enfim, está tudo andando maravilhosamente bem, né, para ti e para toda a organização. Sim, eu estou bastante feliz. Eu hoje me realizo fazendo o que eu estou fazendo. É muito difícil essa transição. Eu tenho colegas que não tiveram tanta sorte nessa transição de atleta para uma outra profissão. Felizmente eu consegui fazer essa transição bem e consigo hoje ter o mesmo nível de satisfação que eu tinha como atleta, porque isso é difícil, né? É um tipo de profissão que pouca gente consegue ter um entendimento que envolve público, envolve as pessoas participando, torcendo ali. Então, tem todo esse glamour de ser um atleta em evidência, participando de competições, viajando, e tem tudo isso. E aí tu cai num outro ambiente que não tem mais isso, não tem mais holofote. É a soga no bico ali, né? Não tem mais holofote. É a soga no bico, né? Antes eram as pessoas torcendo para ti, agora é um monte de gente torcendo assim, para dar errado. Então, assim, é um outro ambiente. Então, mas, felizmente, eu consegui encontrar esse equilíbrio e hoje, para mim, as coisas estão correndo, as empresas felizmente também estão indo bem, então tudo é consequência, eu acho, né? Então a gente investiu bastante também para isso. Então, assim, como eu falei, como eu não tinha experiência nenhuma, eu tive, depois do primeiro choque, ali, assim, com a realidade, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que faz isso? Aí tive que correr atrás também de buscar esse desenvolvimento, buscar esse conhecimento para poder conseguir fazer com que a coisa funcionasse, né? Então, e graças a Deus as coisas estão indo. Robson, confesso para ti que isso que nós conversamos hoje, com relação à atividade do CFC, eu não sabia também, porque a gente acha que é um serviço e tal, mas também deve ter suas perrenhas, né? Com certeza. Que ter, porque quem não tem, né? Eu ia te dizer, eu não tenho perrenhas. Poxa, encontrei estamos terminando o ano, encontrei um empresário que não tem problema. Isso é maravilhoso. Mas eu acredito, e não tenho sombra de dúvida, de que esse sucesso e essa transição se deu pela tua atitude, por ter sido identificado como uma pessoa boa, né? E poder fazer parte de uma empresa que já há tantos anos já existia, a Valderez já há tantos anos existia, então eu acho que é um mérito muito teu e me alegro muito poder ter conversado contigo, porque eu vejo que também a tua atividade e todo o grupo contribui muito para que as coisas se tornem cada vez melhor e mais fácil de se obter. Desta forma eu quero muito te agradecer e também te pedir as considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade de bater esse papo aqui, Jorge. Para mim, realmente é uma felicidade fazer parte desse grupo. Eu entendi quando eu entrei para o negócio, eu entendi que um negócio que leva o nome da fundadora tem uma responsabilidade a mais. Então, o que a gente faz reflete lá. Então, eu sempre tive isso muito claro e sempre trabalhei isso dentro do nosso negócio. Pessoal, a gente é o nome da Valderez que está lá, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente, pensando nisso, a gente sempre trabalhou para fortalecer. Então, hoje a marca Valderez, ela é reconhecida justamente por isso, porque a gente entende que tem toda essa história por trás e a gente não poderia
não continuar. Então, a gente entendeu isso e estamos tocando e acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho legal. Não tenho dúvida disso. Meu caro, vou te convidar para nós olharmos aquela câmera central ali para a gente poder se despedir. Vocês viram que esse papo aqui de hoje com o Robson, que além de atleta também é um profissional que atende a nossa comunidade, as nossas comunidades, e de uma forma muito tranquila pôde colocar as suas conquistas, os seus aprendizados, que serve para um ou para outro como um ensinamento que nada é fácil além do trabalho e da dedicação para poder chegar. E desta maneira eu quero, juntamente com o Robson, desejar para todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso e que na próxima terça-feira estejamos todos juntos aqui no programa É Negócio, canal 14 da NET, e estejamos com Deus e até lá. Robson, foi um prazer. Prazer foi meu. Legal.